Entrevista de emprego, né, gente? Frente a frente com o recrutador. E para falar tudo isso, a gente recebe aqui no estúdio hoje a Tânia Teles, especialista em recursos humanos, também figurinha carimbada aqui, sempre trazendo dicas muito importantes para a gente, né, Tânia? Muito bom dia, seja bem-vinda ao Tribuna Amanhã. Bom dia, é uma honra estar aqui falando de um tema tão importante como emprego, carreira e como você criar uma marca pessoal forte, né? Isso aí é... Com certeza, Tânia, porque não falta disposição para as pessoas que estão em busca de emprego, mas muitas vezes falta orientação, né, gente? Eu já queria começar falando das vagas. A gente trouxe as vagas, aí a pessoa vê que se encaixa no perfil e aí já pensa, vou montar o currículo. Vamos começar por aí, então? Como montar o currículo? Hoje em dia, o que mudou na avaliação dos recrutadores? Esse currículo, ele tem que ter que tipo de objetividade? Primeiro, Júlia, que com tantas vagas disponíveis, a gente tem que mostrar diferencial. Então, o currículo ele já começa aí. Não sei se todo mundo já ouviu falar daquele pitch de elevador, você fazer uma venda rápida. O currículo ele precisa trazer isso logo de cara. O que você sabe fazer? Qual é o seu diferencial? Para chamar de cara a atenção, trazendo aí as suas habilidades, o seu diferencial, o que te destaca no meio de tanta gente. Então, já começa aí, né? E eu já queria até saber, um currículo a gente faz diferente para cada vaga ou pode ser um currículo genérico? Eu posso personalizar e devo. É um erro comum as pessoas pegar o mesmo currículo e disparar. Então, eu tenho que olhar as minhas habilidades, minhas competências, o que eu quero naquela vaga e já desenhar e destacar aquilo, porque o recrutador ele já coloca o que ele quer. Agora, uma questão básica é nunca mentir, jamais mentir. O seu currículo ele tem que refletir o que você gerou de resultado por onde você passou. Perfeito. E a gente, então, tem que ser objetivo. Falar de valores pessoais, cabe dentro de um currículo, Tânia? No currículo você tem que evitar dados pessoais, você tem que evitar algumas informações. Não precisa mais colocar CPF, a data de nascimento, a idade às vezes eles pedem, né? A foto só se solicitarem, não precisa colocar. O mais importante é você destacar onde você gerou resultado. Que problema que você resolveu, por onde você passou. Perfeito, Tânia. E a gente sempre divulga aqui a participação de você que está nos assistindo, né? O WhatsApp está aparecendo na tela e a gente já tem uma participação aqui, é da Suzana Almeida, de Boa Vista, em Vila Velha. Ela perguntou, Tânia, se eu não tenho experiência, é o meu primeiro emprego, como muitos jovens, né, que devem estar nos assistindo, têm esse receio. O que eu coloco? Algum trabalho voluntário, isso também serve dentro de um currículo? Com certeza, porque olha só, primeira coisa, o que o recrutador quer saber? O que você conhece, que habilidade que você tem? E, gente, olha só, comportamento. Ela quer saber quais são os seus valores. Então, muitas vezes, você participou de um grupo de jovens, você já apresentou trabalho na escola, você já fez projetos. Então, tudo isso você pode trazer e deve trazer para o currículo. E como que eu faço isso? Então, você vai colocar, olha, já demonstrei habilidade de comunicação nos trabalhos de grupo na escola. Eu participei da gincana e atuei para motivar a equipe e superamos os resultados. Então, há uns erros que eu cometi. Eu poderia ter me dedicado muito mais, ter divulgado mais nas minhas redes sociais a gincana e eu acabei não fazendo isso e me senti que eu poderia ter colaborado. Então, às vezes, no seu dia a dia, você já tem diferenciais que te destacam no meio das pessoas e você não consegue traduzir isso no currículo. Olha que interessante. Então, é um ponto positivo falar de pontos a melhorar? O recrutador acha interessante? Em alguns momentos ele vai te perguntar, porque a entrevista hoje é por competência, por habilidade. Ele não quer mais saber o que você sabe. Demonstre uma situação onde você trabalhou em equipe. Demonstre uma situação onde você teve uma frustração, como que você reagiu. Ele quer saber como é que você lida com conflito, como é que você trabalha em equipe, como é que você atua ali para resolver uma questão.
Então ele vai fazer algumas perguntas sim. E o currículo não é mais uma lista de coisas que você fazia, é uma lista de resultados que você já gerou, seja na sua casa, seja na escola, seja num trabalho voluntário, enfim, num projeto. Perfeito, eu acho que os recrutadores mais do que nunca querem mais humanidade realmente desse candidato, né? Que ele seja autêntico, né? Que seja verdadeiro, até com as suas falhas, né, Tânia? Com certeza. Perfeito. Então, o recrutador, ele vai tentar entender o que aquele seu currículo está mostrando e quais os comportamentos que ele vai observar. Porque a parte técnica, Júlia, as empresas até investem e desenvolvem, mas o comportamento você não treina. E é aí que muitos candidatos perdem excelentes oportunidades. É o diferencial de cada um, né? O que cada um tem para oferecer. Então, Tânia, a gente falou aqui, então, brevemente do currículo, né? O que é essencial, o que é desnecessário. Fui chamado, então, para entrevista fui chamado para uma entrevista, né? Que aí chega um momento tão temido por tanta gente. E agora? Qual é o primeiro passo, assim? A roupa que eu escolho faz muita diferença, né? Tudo faz a diferença. A primeira coisa é, eu sei para onde que é aquela vaga, então eu vou buscar informação sobre a empresa. Não sei, minimamente eu tenho que me vestir bem. Então, sabe aquela roupa que você usa no domingo para ir à igreja bem arrumadinho? Então, evita a barriga de fora, calça jeans rasgada, um tênis. Vai mais arrumado, olha o cabelo, faça uma maquiagem leve, uma roupa mais sóbria. Por quê? Você está passando uma imagem pessoal. Qual é a imagem que você quer vender? Então, na hora da entrevista, você precisa levar essa imagem que você quer levar, que a empresa está buscando. E você vai observar se é um supermercado, como é que as pessoas se vestem, como é que elas se maquiam. Se é uma indústria, como é que as pessoas se comportam. Então, você pode observar o mercado e já ir se preparando. Perfeito. E aí, durante a entrevista, as perguntas. Como é que esse candidato pode se preparar para o que o recrutador vai perguntar? O que ele vai querer saber do candidato? Gente, hoje a gente tem tanta coisa na internet sobre isso. Então, existem algumas perguntas que normalmente eles fazem. Você trabalha em equipe? Como é que você lida com a dificuldade? Então, você já pode treinar essas habilidades. Treina em frente ao espelho, coloca uma caneta assim na boca para dizer com segurança. O mais importante que é não repetir aquilo que está no seu currículo. É você trazer a verdade, falar com segurança, mostrar confiança, e isso nos detalhes, seja no cabelo, numa roupa, não precisa de blazer, mas vai com uma roupa de manga ou sem manga arrumadinha, porque a intencionalidade, ela é muito importante. Que imagem eu quero passar? Como que eu quero ser percebido? Perfeito, Tânia. E a gente está falando de imagem, é inevitável a gente falar sobre redes sociais. O recrutador vai atrás do nosso comportamento nas redes? Isso influencia na hora da seleção? Com certeza. Você tem que cuidar da foto que você coloca. A rede social é onde você se mostra. Então, o que você curte, o que você posta, o que você comenta, as fotos que você coloca, muitas empresas elas olham a rede social. Então, é muito importante você pensar estrategicamente como você quer ser percebido pelo mercado. Então, não adianta você falar, eu sou uma pessoa organizada, eu planejo, eu me relaciono bem, e aí você posta uma foto sua totalmente diferente, né? Então, a coerência e a consistência ela é importante. A rede social ela serve para você se comunicar, mas serve também para você vender a sua imagem. No LinkedIn, por exemplo, você tem que tratar da sua foto, uma foto profissional, uma foto limpa, clara, a descrição lá do seu Instagram, do seu LinkedIn, quais soluções que você resolve. Então, muitas empresas recrutam por ali, elas vão vasculhar para entender o seu comportamento, porque os valores têm que estar alinhados com as empresas. Perfeito, Tânia. Na sua experiência, assim, enquanto especialista de RH nesse dia a dia, o que a senhora observa sobre os erros mais comuns? O que faz um candidato ter até o perfil técnico e não ser selecionado? O que se valoriza para além disso? Então, o currículo ele é a porta de entrada. É a primeiro contato, muitas vezes, que a empresa tem com você. Então, um erro comum é você não atualizar, não fazer um curso. Isso aí é uma falha gritante. Outra coisa é, na entrevista, você não ir
bem arrumado. Tem gente que vai de chinelo, de calça jeans rasgada, nada contra isso, mas eu preciso saber me portar. Outro erro é chegar atrasada no dia da entrevista e não se posicionar, não buscar informação sobre a empresa, porque quando chega na etapa da entrevista é porque ele já foi selecionado, já foi triado, ele já houve uma pré-seleção que ele já está mais ou menos apto. A entrevista é uma fase final praticamente, então ali muitas vezes ele fala uma mentira. Então a empresa ela vai tentar extrair quais são os seus comportamentos, as suas atitudes, que você revela em detalhes. Como é que você trata uma pessoa na rua, desde a cordialidade e a atenção. Por exemplo, eu já vi candidata, que eram 2 candidatas para uma vaga estratégica, e o comportamento dela na recepção foi o que ela perdeu a oportunidade. O tratamento com o próximo? Sim, porque ela foi comunicada o horário de início, que seria uma entrevista de meia hora, e ela ficou mostrando impaciência, olhando toda hora aqui, falando alto com a recepcionista. Aquele comportamento observado pelo recrutador e pelas pessoas da empresa, ele já eliminou. Então, primeira coisa, se eu tenho mais de 3.000 vagas no Espírito Santo, eu tenho que mostrar diferencial. Não é mais se tem a oportunidade, é como que eu vou me tornar atrativo para aquela empresa. Perfeito. Isso está sendo muito valorizado hoje em dia. Muito valorizado. Não só hoje em dia, eu comecei como estagiária. Eu fazia escrituração contábeis à mão lá atrás. Então, você precisa traçar a sua rota. Na verdade, a gente não está competindo com um ou com o outro, a gente compete com a nossa versão de ontem, com a versão de hoje. Perfeito. E o currículo tem que trazer isso, a sua imagem pessoal. Ah, perfeito, Tânia. A gente vai continuar o bate-papo daqui a pouquinho, gente, até porque falar sobre como montar um bom currículo, ter o que colocar, capacitação, qualificação é sempre muito bem-vindo, né? Então, vou só chamar aqui um outro assunto e a gente retorna daqui a pouquinho para a gente continuar esse bate-papo que rende muito, né, Tânia? Tem rende muito mesmo. o que falar. Beleza? Mesmo. Então tá bom. Agora o assunto, gente, vai interessar muito aí você de casa e também a quem usa o sistema aquaviário. É porque já está circulando a 5ª embarcação que atende os passageiros no trecho entre a estação da Prainha, em Vila Velha, e a Praça do Papa, em Vitória. Vamos ver como é que está o funcionamento dessa nova embarcação. A Laine aproveitou a folga para passear com o filho Estevan e o primo dele. Foi a primeira vez dos meninos no aquaviário e eles se divertiram, viu? Primeira vez, eles gostaram muito, eu também, muito bom. Achei muito legal e muito bom. Batizada de Mestre Álvaro, a 5ª embarcação do sistema tem capacidade para 100 passageiros.